Bom dia. Bom dia, good morning to all of you. Good afternoon to our colleagues in Europe. My name is Richard Smith. I'm with the Environmental Defense Fund and the Corporate Action Group Facilitator. I'd like to say that we have translation available. There's an icon on the right side. There's an icon which you can click and you can choose if you want to hear the webinar in Portuguese or in English. Okay, so thank you very much. Thank you very much for joining today. It's very nice to continue to work with our partners. It's a very important day. And I'd like to also give a very warm welcome to the partners that are joining for the first time. And today is a celebration date in Brazil. It's the Cerrado date, and it's a very beautiful biome in Brazil with important river springs, and also a very important biodiversity also, and a very important production area too, commodities production area. And so if you could please move the next slide, Fernando. Thank you very much. I'll give a quick timeline of the Corporate Action Group. It was launched in the Global Climate Action Summit in September 2018, and our first meeting was in November 2018 to start this engagement with companies. We had a meeting in the COP in Poland, Katowice, in a Markets and Territories Connection session there in December 2018. And then the second meeting of the Corporate Action Group was in February 2019. And a very important event, the TFA annual meeting in Colombia, Bogota, we had the launch of the PCI pitch book where we presented the priority projects of the PCI, where we had projects ready for investment and also companies and other partners looking forward to invest in the PCI strategy and to move forward with all the ambitious goals that we have in the strategy. Next slide, please. Thank you. And just a quick overview of the Corporate Action Group objectives. We planned this space to provide a venue to facilitate corporate engagement in on-the-ground projects or other opportunities to support the PCI goals. And so it's very important that the corporate engagement is aligned with the PCI goals and of course aligned also with the corporate sustainability policies. And that's why we want to align corporate commitments with a jurisdictional approach in Mato Grosso, one of the most promising jurisdictional approaches around the world, and create a channel for companies to provide feedback on the PCI strategy from a corporate perspective. That's also very important that we have an open channel to discuss how can we improve our strategy. And there's a link there where you can learn more. And the focal points for the Corporate Action Group are myself and Fernando Sampaio, the Executive Director of the PCI. So today it's kind of a relaunch of the Corporate Action Group. It's been a while since our last meeting, but we were waiting for the PCI governance new design that now is the PCI Institute, but I'll let Fernando explain how this process went. Next slide, please. Thank you. So the agenda with a welcome message, then I'll pass it to Maureen from the environment. She's the Environment Secretary of SEMA from Mato Grosso, the Environmental Secretary, State Environmental Secretary.
Then some PCI updates from Fernando Sampaio and Marcela Paranhos from IDH. She's the coordinator of the investment committee where the corporate action group is in the new governance. After that, we will have a speech from great speakers, Fabiola Zerbini from TFA and Daniela Mariuso from IDH. They will talk about jurisdictional approaches and private sector engagement. After that, we will have Patrick Mallet from ICEAL talking about opportunities and claims by the private sector, a great work ICEAL have done trying to set guidelines for jurisdictional approach. And after that, we will have the front runners of corporate engagement in the PCI with Juliana Lopes from AMAGI. Paulo Pianese was the speaker. We had a last minute change with Leonel from Marfrig. And then Nicoletta Pavesi from the Soft Commodities Forum and the World Business Council for Sustainable Development. And Felipe Sudri from Bunge talking about the partnership between the PCI and the Soft Commodities Forum, and a final session for Q&A. Next, please. Thank you. So our first speaker, Maureen Lazzaretti from SEMA, Mato Grosso. Please, Maureen, present to us what the state government has been doing to reach the PCI goals. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Neste ambiente que representa para o estado de Mato Grosso a estrutura da nossa estratégia de promoção de desenvolvimento com sustentabilidade, né? Esta temática, é óbvio, ela circunda todos os grandes fóruns de discussões nacionais e internacionais, e o estado de Mato Grosso continua muito firme no seu projeto, que, na verdade, está traduzido dentro da PCI, com ações de produção, conservação e inclusão. E essas estratégias estão refletidas nas ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porque todas as metas, as atividades que nós conduzimos dentro da PCI acabam interagindo com o funcionamento e eficiência do órgão ambiental estadual. Para que essas estruturas possam se conversar, nós estabelecemos dentro dos nossos pilares de atuação a regularidade ambiental, a regularização ambiental como um instrumento, uma engrenagem que possa permitir o alcance de todas as metas que estão estabelecidas na PCI e também as metas que o governo do estado tem assumido publicamente. Para isso, nós trabalhamos fortemente com a regularização ambiental, através do cadastro ambiental rural, a implementação do Código Florestal. Também investimos muito na eficiência administrativa do licenciamento ambiental, porque ele pode permitir o exercício de atividades de forma lícita, com as melhores técnicas, como nós trabalhamos muito dentro das metas da PCI e das próprias metas que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente estabelece nos nossos fóruns de discussão, fortalecemos as cadeias de baixas emissões, estabelecemos estratégias e tecnologias para que a produção possa estar mais alinhada com a conservação dos recursos naturais. E um dos pilares que está junto com toda essa engrenagem de regularidade é o controle e a repressão das atividades ilícitas no estado de Mato Grosso. Então, estes são os pilares que têm conduzido as ações do estado de Mato Grosso para a conservação dos recursos naturais. Por favor, Fernando. Dentro dessa estrutura, iniciando pelo cadastro ambiental rural, por ser uma estratégia, pilar da nossa estratégia, uma vez que ele acaba permitindo que nós possamos aplicar o Código Florestal e, ao mesmo tempo, trazer para a população, para a sociedade, dados confiáveis acerca da regularidade da atividade exercida nos imóveis rurais no estado de Mato Grosso. Sempre gosto de destacar que Mato Grosso tem sido pioneiro
nas ações de implementação do Código Florestal. Nenhum outro estado do país conseguiu avançar tanto. Nesses dados, vocês podem perceber que no último ano, depois que nós implementamos uma série de atividades em Mato Grosso para aplicação do Código Florestal, nós já analisamos mais de 35 mil cadastros. Isto representa 32% daquilo que está no banco de dados da Secretaria e mais de 50% do território do estado já foi analisado. Para chegar a este número, nós já fizemos mais de 51 análises de processo. Isso desde agosto do ano de 2019 até julho de 2020. Então, esses são os dados de exatos um ano de trabalho concentrado em promover a regularização ambiental, a implantação do código através do cadastro ambiental rural. No próximo slide, nós vamos ver o que isso representa em números de dados, né? Então, nós temos hoje, no estado de Mato Grosso, um total de pouco mais de 97 mil cadastros inseridos no nosso sistema estadual. Dos 35 mil analisados, 10% já está validado. Nós temos ainda uma quantidade bastante expressiva de cadastros que aguardam complementação dos interessados e já está operando no estado de Mato Grosso o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, onde nós temos mais de 150 termos de compromisso imóveis com termos de compromisso de recuperação já firmados no estado de Mato Grosso. Também é um número que difere bastante dos outros estados do Brasil, que ainda não conseguiram chegar nessa fase efetiva de promover os compromissos de regularização. Além disso, dentro dos cadastros validados que não existem pendências, não existem passivos, nós temos um quantitativo de imóveis que possuem remanescente de vegetação e que estarão aptos para participar do programa Floresta Mais e também para pagamento de serviços ambientais em diversas iniciativas que nós temos via PCI. Então, o CAR para nós é muito importante para que nós possamos alcançar as metas e viabilizar interessados em investir no Estado mediante a confiabilidade dos dados e o compromisso de implementação do Código Florestal. Por favor. Mas não só o cadastro ambiental rural, como também o licenciamento das atividades é um pleito muito demandado a nível de país. Nesse período de pandemia havia uma dificuldade, muitos estados tiveram dificuldade, havia uma dúvida se o estado de Mato Grosso ia conseguir manter os seus compromissos de produtividade e redução do tempo de análise, mantendo a qualidade dos processos. A estruturação que nós estabelecemos na Secretaria permitiu a continuidade. Nesse slide, muito rapidamente, vocês podem perceber a quantidade de processos finalizados, títulos emitidos em deferimentos, foram mais de 4 mil processos só no ano de 2020 finalizados, a grande maioria com emissão de títulos, mas também processos cancelados por inviabilidade técnica ou inércia do interessado. Dentro desta lógica, para que vocês possam compreender um pouquinho, no mês de julho, a Superintendência de Infraestrutura, Mineração e Serviços emitiu 310 finalizações, recursos hídricos 228, as nossas unidades regionais, a SEMA tem 9 diretorias regionais distribuídas no estado, 70 processos, e a gestão florestal, que estabelece os processos de manejo florestal, reflorestamento e processos de exploração, 60 processos. Essa estrutura foi criada exatamente para promover a eficiência administrativa do órgão, no que diz respeito ao monitoramento do exercício das atividades, também a entrega ao cidadão e a possibilidade de que as atividades produtivas, todas as cadeias, possam ser exercidas dentro da legalidade, porque esse é um instrumento necessário para que a gente possa alcançar as nossas metas. Por favor. Aqui é só para que se apresentar o esforço do Estado nesse trabalho de melhoria da eficiência. Nós reduzimos em 50% o tempo de análise de como recebemos a Secretaria em janeiro de 2019. Fechamos o ano de 2019 com 50% de redução, e mesmo em momento de pandemia, no ano de 2020, por favor, pode passar o slide. Nós mantivemos o tempo, ainda que tenhamos tido um reflexo negativo nesse período mais crítico da pandemia até maio, nós já estamos em junho, sempre dentro
da meta, que é o prazo legal de 180 dias, mas com o objetivo de reduzir o máximo possível dentro da manutenção da qualidade da análise ambiental. E, na sequência dos nossos pilares para a conservação dos recursos naturais, o investimento do Estado, com o apoio do REM, na aquisição da plataforma que permite tanto o monitoramento das atividades, né, o reflorestamento, a recuperação de áreas, como as atividades de fiscalização. Então, com o apoio da plataforma, nós temos imprimido maior eficiência na fiscalização, por favor, com o recebimento de alertas semanais e de imagens diárias. Então, nós temos monitorado tanto a exploração florestal, quanto o desmatamento a corte raso e também a incidência de queimadas, para que a repreensão possa ser feita com qualidade e materialidade. Por favor. Dentro deste cenário, as novas estratégias permitiram ao Estado de Mato Grosso uma atuação muito forte no combate ao desmatamento ilegal. Nós fazemos o controle dessa atividade. Neste painel, vocês podem acompanhar todos os resultados que nós já temos no ano de 2020. À esquerda, as ações de multa, indenizações, são lavradas não só pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mas o Estado de Mato Grosso, sob o comando do governador do Estado, tem um centro estratégico, um comitê estratégico de combate ao desmatamento, aos incêndios florestais e queimadas ilegais, e dentro dessa estrutura estão os Ministérios Públicos, a Secretaria de Meio Ambiente, as estruturas da Secretaria de Segurança Pública, o IBAMA, a Polícia Ambiental, os bombeiros, e nós temos o registro de todas as atuações dessas multiagências no combate aos ilícitos ambientais. Uma outra novidade para o ano de 2020, focado na repreensão dos ilícitos, são as apreensões e retiradas desses bens apreendidos dos locais da infração, com o objetivo de desaparelhar os infratores e reduzir os impactos e o desmatamento ocorrido no estado de Mato Grosso. Essas ações articuladas, mesmo em momento de pandemia, da dificuldade que nós tivemos em alguns meses, elas permitiram que o estado de Mato Grosso fizesse um controle diferenciado do avanço do desmatamento. Peço, por favor, para passar para a próxima tela, em que nós podemos perceber que o estado de Mato Grosso se descola um pouquinho dos outros estados da Amazônia. Historicamente, o Pará e o Mato Grosso são estados que sempre estão muito próximos nos níveis de desmatamento. Nós podemos perceber que o estado do Pará avançou muito fortemente, o estado de Mato Grosso conseguiu controlar os níveis de desmatamento, como resultado, na verdade, de todo esse esforço que tem sido empreendido pelo Estado para controlar a ilicitude, ao mesmo tempo que também trabalhamos fortemente na regularização e no fortalecimento das atividades produzidas com licenças ambientais. Então, nos alertas conduzidos pelo Estado de Mato Grosso no bioma amazônico, em agosto do ano passado, nós tínhamos um número bastante expressivo. Com as ações do Estado, reduziram. No mês de março, mais expressivamente em abril, quando nós tivemos o pico da pandemia e a dificuldade de exercer essas atividades, nós tivemos um aumento exponencial. E os meses de junho e julho, que são os meses mais críticos historicamente, dos números do desmatamento, o Mato Grosso conseguiu reduzir o seu desmate comparado ao ano passado. Então, nós temos um cenário hoje que demonstra que as ações do Estado têm refletido de forma positiva no controle desse desmatamento, e a cada mês nós temos implementado novas atividades no fortalecimento de toda essa engrenagem e estrutura que nos permitam controlar e combater a ilicitude, trazer para a legalidade todos aqueles que pretendem empreender no Estado e também para aqueles que buscam a eficiência administrativa. Por favor, Fernando, eu acho que eu já me alonguei um pouquinho mais do que estava previsto, então eu agradeço a vocês a oportunidade de falar um pouquinho desses dados, do que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem feito como execução da política pública do Estado, que é manter o compromisso de produzir, conservar e incluir numa plataforma de desenvolvimento sustentável para Mato Grosso e para o Brasil. Obrigada. Maureen, muito obrigado pela sua participação hoje. A gente é testemunha do esforço seu e do empenho do governador
né, em melhorar a gestão ambiental do Estado, baseado nesses 3 pilares e com resultados importantes aí sendo alcançados, né? Muito obrigado aqui por estar com a gente hoje, por esse apoio que o governo tem dado para a PCI, né, e para essa estratégia de desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou fazer rapidamente, né, uma atualização em relação à implementação da PCI para todos que estão aqui, né? A PCI ela foi lançada lá atrás na COP em Paris em 2015 e foi resultado de um esforço entre governo, setor privado, sociedade civil para ter uma visão de longo prazo para Mato Grosso de desenvolvimento baseado nesses 3 pilares, né? Produzir, conservar e incluir, baseado no uso eficiente da terra. A gente conseguiu desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo conservar o que tem que ser conservado, incluir a agricultura familiar, as populações tradicionais nesse processo de desenvolvimento, né? E durante esse período de 2015, né, até 2019, nós fomos colocando essas peças, né, de como você estrutura uma iniciativa jurisdicional. Então, a PCI ela nasceu como um comitê estadual, juntando esses diferentes atores. Esse comitê criou um secretariado e um diretor executivo para poder facilitar essa agenda. Foi desenvolvido um plano de trabalho, um planejamento estratégico com ações em eixos transversais sobre financiamento, regularização ambiental, acesso a mercados, regularização fundiária. A gente criou um comitê de monitoramento para definir indicadores e começar a medir os progressos em cada uma dessas metas que foram estabelecidas lá atrás. Já foi criado lá atrás um embrião do nosso comitê de investimento, né, para atrair investimento, empresas para apoiar as ações de Mato Grosso, no alinhar, né, os compromissos corporativos com a estratégia estadual. Em 2018, como o Richard falou, a gente criou o Corporate Action Group, ao mesmo tempo em que a gente definia uma estrutura legal para a estratégia PCI. E aí, com a transição do governo estadual, a gente também faz uma transição na governança da PCI de um comitê estadual para o formato de um instituto, tá? E ao longo desse tempo todo, o Estado foi conquistando essas parcerias, esses projetos que vieram ajudar a implementar essas políticas públicas. Então, o Estado tem hoje como parceiros, né, a IDH, que estava desde da criação da PCI lá atrás, o Fundo Amazônia, que já financiava ações dentro da Secretaria de Meio Ambiente, outras ações no Estado, o programa PAID com as agências da ONU para fomentar a economia verde, empregos verdes, o programa Terra Limpa para financiar a regularização fundiária. Em 2017, o Estado de Mato Grosso se tornou parte do TFA, né? A Fabiola vai estar com a gente daqui a pouco, mas foi mais um passo também para avançar nessas parcerias todas. A gente tem projetos com o Carbon Trust, que vai começar a financiar projetos na pecuária sustentável em Mato Grosso. O programa RED for Early Movers, que foi um marco, porque é a primeira vez que Mato Grosso conseguiu captar recursos usando a redução do desmatamento, né, a redução de emissões de desmatamento do sistema de RED estadual. Esse recurso hoje está financiando o combate ao desmatamento, mas financiando também a produção sustentável, a agricultura familiar, os territórios indígenas do Mato Grosso. E com o mesmo KfW também está financiando as ações, né, no cadastro ambiental rural. E, finalmente, com o Banco Mundial, o Estado conseguiu, né, em 2019, nessa transição de governo, financiar uma melhoria da situação fiscal do Estado e também da gestão ambiental, né? O Banco Mundial considerou as ações do Estado na área de meio ambiente, no combate ao desmatamento, no CAR e a própria criação do Instituto PCI como essa garantia que eles precisavam para
avançar nessa parceria aqui. E, ao mesmo tempo, dentro do governo, diversas ações que foram acontecendo nesse período todo. A construção do plano de controle do desmatamento, de um plano estadual de agricultura familiar, sistema estadual do CAR, uma consulta, a mais extensa consulta já feita com povos indígenas na Amazônia, foram 43 etnias consultadas sobre suas prioridades para investimento, acordos para facilitar a regularização fundiária, e como a secretária Maureen falou, no último ano um esforço muito grande dentro da SEMA, com o próprio governador encabeçando a luta contra o desmatamento ilegal, todas as ações que foram feitas, né? A criação do comitê estadual para isso, uma força-tarefa para acelerar a validação do CAR. Então, esses foram os avanços, tanto na estruturação da PCI, como as parcerias e as políticas que o Estado foi conseguindo implementar ao longo desses últimos anos, né? E, como eu falei, a gente passa, desde o ano passado, a ter uma estrutura para o que era a estratégia PCI, né? Então, uma coisa é a estratégia, são as políticas públicas, as metas, as ações que estão sendo feitas, outra coisa é a estrutura que a gente está dando agora, através da criação desse instituto. Ele é fora da estrutura do governo, né? É uma entidade privada, mas no seu conselho de administração, as secretarias Estado participam, assim como os outros stakeholders que fazem parte da estratégia. Então, nós temos hoje um grupo de fundadores que são desse conselho de administração e outras entidades que eram do Comitê Estadual da PCI que estão se juntando a essa estrutura como um conselho consultivo. E o governo reconhece essa estrutura como parceiro para implementar a estratégia, para captar recursos, viabilizar programas e projetos no Estado. E aí, dentro do Instituto, nós desenvolvemos no ano passado um plano de ação que está sendo colocado em prática. Esse plano de ação ele tem 5 pilares principais. O primeiro é o da própria estruturação desse Instituto, né? O segundo tem a ver, é o nosso comitê de investimento, né? Tem a ver com a atração de investimentos e parcerias para o Estado. A Marcela vai detalhar um pouco mais quais são os planos aqui dentro. No monitoramento, a gente continua com o monitoramento dos indicadores, mas também estamos fazendo agora uma avaliação de 5 anos do que aconteceu, quais foram os avanços e quais os desafios que a gente tem pela frente. O quarto pilar é uma estratégia de regionalização da PCI, né, que a gente faz a PCI aterrissar nos territórios em Mato Grosso, envolver os municípios, né, e comunidades locais na implementação da estratégia. Uma estratégia de comunicação também, esse webinar, por exemplo, é parte disso, mas como é que a gente conta lá fora o que está sendo feito em Mato Grosso e também aqui dentro, para os stakeholders e parceiros, como é que a gente está implementando isso. Eu vou convidar a Marcela para falar um pouquinho do nosso comitê de investimento e do plano sendo desenvolvido. Marcela. Obrigada, Fernando. Bom dia. O Fernando estava explicando agora do Instituto PCI, né? Ele foi criado, então, para potencializar toda a agenda de desenvolvimento decorrente da estratégia PCI para o estado do Mato Grosso. Então, se a gente olhar e todas as metas que estão estabelecidas ali, a gente tem uma agenda que vai muito além da captação, principalmente para o setor privado, que requer uma organização, né, uma sistematização dessas. Então, a gente desenvolveu em 2019 o plano que tem 4 ações principais, né? A primeira... Marcela, desculpa me interromper. Eu não sei se é só comigo, mas está falhando o som. Richard. Sim. Tá, da minha parte também. Você quer falar, Dani?
apresentar? Não, eu acho que talvez a Marcela tenha que aproximar o microfone, porque dá para ver que é pela distância, talvez, do microfone. Então, vou aqui, se continuar falhando, eu escrevo as Talvez, Marcela, se falas. você desligar o seu vídeo, e eu acho que talvez seja melhor. Tá joia. Obrigada, Que está Dani. travando, imagina. Bom, vinha falando, espero que o áudio, essa organização dessas oportunidades de investimentos, elas requerem, então, um plano de ação que foi aprovado pelos membros do movimento, que ele é baseado em 4 pilares, né? Uma geração Eu acho que que vão é a ajudar. conexão. Desculpa, vou te Não interromper. melhorou, Richard? Eu acho que a conexão, vocês estão ouvindo cortado também? Também, talvez o Fernando possa dar continuidade, Marcela, porque ele está bem a par do tema, pode ser? Certo. Eu vou Obrigado, Fernando. assumir aqui, Marcela, por problemas de conexão, mas assim, a Marcela é a coordenadora do Comitê de Investimento do Instituto PCI, né? E dentro do Comitê de Investimento, com diversos atores, os comitês são abertos à participação, isso é importante também para vocês saberem. Nós definimos esses 4 pilares. O primeiro tem a ver com a geração de pipelines e modelos de investimento, quer dizer, o quanto a gente precisa dentro da PCI para chegar naquelas metas, quantos de recursos a gente precisa para recuperar áreas degradadas, para implementar o Código Florestal, para intensificar a pecuária, quanto que a gente precisa para a agricultura familiar, que tipo de recurso a gente está falando, o que é crédito, o que é investimento privado, o que precisa ser a fundo perdido, e quais são os modelos, né? Os modelos de investimento e, por exemplo, né, os modelos para fazer esse recurso chegar na ponta, né? Como é que a gente associa o crédito, por exemplo, com recursos a fundo perdido, como é que isso pode funcionar para esse recurso chegar aonde deve dentro do território de Mato Grosso. A segunda parte disso é justamente atrair quem são esses financiadores, né? Quais são as fontes que a gente tem desses recursos? Existe crédito rural, ABC, Pronaf, existem recursos de finanças de carbono, fundos de carbono, como o próprio REM, por exemplo, que o Estado já está acessando, né? Quais são as outras possibilidades de financiamento e também os investidores privados, né? Quais são as oportunidades que existem em Mato Grosso, nas diferentes cadeias, para a gente atrair esse investimento privado. O outro, né, o terceiro pilar tem a ver com esse Corporate Action Group, quer dizer, como é que a gente traz as empresas também, como eu falei, para alinhar o que são os compromissos corporativos com a estratégia estadual, ou seja, como é que as empresas, né, podem apoiar a implementação da estratégia PCI. Então, a gente sabe que existem empresas atuando em projetos, por exemplo, de assistência técnica com seus fornecedores, tem empresas que estão atuando nas suas cadeias produtivas. Agora, se a gente olhar as principais cadeias de Mato Grosso, né, e os desafios que a gente tem relacionados a essas metas, quais são as empresas que podem nos ajudar a avançar nessas estratégias? E esse é o motivo, né, também da gente ter criado o Corporate Action Group para criar esse canal de comunicação e começar a desenhar soluções juntas que sirvam para o Estado avançar na sua estratégia e sirvam para as empresas reduzirem o seu risco e melhorarem as suas cadeias de fornecimento, né? E o quarto ponto é mensurar os investimentos que estão chegando no Estado, o que a gente já tem na mesa, o quanto falta, quais são os gaps que a gente tem. Às vezes você tem muito recurso indo, por exemplo, para a restauração, por exemplo, e a gente precisa de recursos para avançar na regularização fundiária. Então, a ideia é que a gente consiga mensurar isso dentro desse comitê de investimento. Tá? Tudo isso tem a ver com as metas da PCI. A gente tem, né, um pitchbook de projetos que estão no campo, no estado inteiro, que já estão prontos para ganharem escala e para serem replicados.
E aí, voltando também um pouco na última, num dos pontos que eu mencionei ali do nosso plano de ação, de regionalização da PCI, a gente tem trabalhado com alguns territórios para criar, né, estratégias regionais. Então, junto com o IDH, a gente tem criado o que a gente chamou de pactos da PCI, pactos regionais da PCI, em 3 municípios, onde os atores locais ajudam a definir uma estratégia e metas também para essas regiões que se conectam com as metas estaduais. E junto com o Soft Commodities Forum, a gente está atuando com a Aliança da Terra agora em 2 municípios também, no início de um processo jurisdicional, né, de olhar o território do município inteiro e entender quais são os problemas ali, onde que a gente pode avançar, e a ideia é que a gente consiga replicar isso também junto com outros parceiros em outras regiões críticas, onde a gente pode usar esse processo para catalisar as ações naquele território. Tá? Eu vou convidar aqui a Fabiola Zerbini, do TFA, para falar um pouco sobre, né, a estratégia jurisdicional e como isso também pode ajudar a trazer valor para o setor privado. Fabiola. Fernando, obrigada, mas eu tinha combinado, a gente combinou, eu e Daniela, que ela começaria, então se você não se importar, eu vou ter a honra de chamar a Daniela Mariuso, do IDH, diretora latino-americana do IDH, por favor, e depois eu te vou na sequência. Obrigada, Fê. Obrigada, Fabiola, Fernando. Eu queria dar as boas-vindas a todos, especialmente a secretária Maureen, boas-vindas. Estamos muito felizes por você estar conosco aqui hoje, dando a sua contribuição, e muito felizes também de ver todo o progresso que vem sendo feito, né, dentro da secretaria. A gente está acompanhando muito isso proximamente. Queria também dar as boas-vindas aos novos membros desse grupo. Eu vi na lista de participantes que existem novas empresas que estão aqui hoje para conhecer de fato o que a gente vem fazendo, então boas-vindas também. E apenas lembrar que esse é um momento muito, muito crítico, né, da humanidade, como a gente sabe. Já estamos até que, às vezes, considerando normal tudo o que vem acontecendo. Mas apenas lembrar que eu estava conversando outro dia com um colega nosso lá da Índia, e eu perguntei para ele por que alguns parceiros eles estavam encaminhando para o trabalho na Índia, né? E ele falou para mim que lá a situação é que, se as pessoas ficarem onde elas moram, o risco deles contraírem Covid é muito maior do que se eles forem para suas regiões de trabalho. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça e gostaria de compartilhar com vocês, porque por mais que possa parecer que a nossa situação seja ruim, incrível, mas ainda existem coisas piores acontecendo, né? Então, o fato de ir trabalhar para ter menor risco de pegar Covid mostra para nós que o Brasil está, de fato, numa posição ruim, mas, ao mesmo tempo, não tão ruim como a gente poderia pensar. A Marcela vai deixar algumas mensagens por escrito, mas a principal mensagem que ela queria passar e que ela está colocando também ali na nossa opção de perguntas e respostas é justamente como a agenda de investimentos na PCI, né, e da PCI pode e vai alavancar a agenda de recuperação verde da economia brasileira. Então, a gente está nesse momento único onde, com o que foi construído nos últimos 5 anos, com os investimentos que foram feitos, com toda a governança e transparência que culminou no Instituto PCI, a gente sabe que, com a presença de vocês, setor privado, podemos alavancar ações, investimentos históricos para mostrar essa retomada verde da economia pós-Covid, digamos assim, ainda mais que estamos falando do setor de agronegócios, né? Então, essa mensagem da Marcela está lá nas perguntas e respostas. E a minha mensagem também vai ser muito breve. O que eu queria dizer é que são muitos detalhes, né, a respeito de toda essa construção, então é natural
que as pessoas que estão aqui nessa videoconferência entendam o que está sendo explicado aqui, mas muitas vezes tenham outras perguntas e gostaria de se aprofundar em algum ponto específico. Então, para nós é muito importante que vocês se sintam muito à vontade de entrar em contato conosco para conversar individualmente, para a gente também poder entender como toda a estrutura que foi criada no estado do Mato Grosso pode apoiar a estratégia de cada empresa, individualmente falando, porque muitas vezes as empresas entram pensando que nós vamos pedir ajuda. Na verdade, é algo mútuo, é uma via de mão dupla, porque com tudo isso que foi construído no PCI e com todo o esforço que vem acontecendo também do governador e da secretaria, especialmente da questão do meio ambiente, a gente pode ver que muitas soluções que são gargalos hoje para os negócios do setor privado estão prontas para serem aí utilizadas, né? Então, eu vou deixar um exemplo dessas soluções que, se alguma das empresas hoje que está aqui conosco na segunda-feira falar assim, olha, eu quero participar, o que eu posso, como eu posso me beneficiar de algo que a PCI está fazendo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós ficamos 3 anos, IDH e SEMA, costurando um acordo, né, de cooperação técnica para fazer acelerar, então, toda essa questão de validação do CAR e qualificação do cadastro. Esse acordo culminou que em julho ele foi assinado finalmente, né? Então, nosso casamento aí, meu e da Maureen, digamos, no papel, foi muito emocionante ver a assinatura da Maureen e a minha ao mesmo tempo como IDH. O que significa esse acordo? Significa que hoje uma empresa que queira apoiar um processo de validação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, para que ele aconteça de forma mais rápida e que isso seja direcionado, por exemplo, para alguma das regiões onde a gente tem os pactos territoriais, a gente consegue, como IDH, fazer esse aporte de recursos dentro da SEMA através de técnicos e equipamentos. Então, para mim, a mensagem mais importante é construirmos uma ferramenta onde a empresa pode vir e plugar e simplesmente dizer, eu estou apoiando a validação do CAR e até a etapa do plano, né, de restauro, de recomposição no Mato Grosso através dessa parceria. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Este é um exemplo de muitos onde vocês podem se conectar em ferramentas que estão aqui à disposição. Tá? Essa é a minha mensagem, então. Obrigada. Bom, vou somar aqui. Obrigada, Dani, obrigada, Fernando, Richard, todos. Maureen, prazer, né, todos que estão aqui. Eu acho que esse é um tema que há algum tempo, né, via PCI, mas também via toda uma inteligência global, o TFA vem se debruçando. Engajamento do setor privado na abordagem jurisdicional, né, virou uma frase comum, né, praticamente constante. Não tem encontro, não tem discussão que a gente faça que essa frase não vem à tona, mas eu ainda acho que a gente precisa dar um passo de concretude, dar um passo de implementação, de fazer da frase, né, fazer do discurso uma ação prática, coletivos, e esse passo eu sinto que ele tá acontecendo. Mato Grosso tem toda a ambiência, tem todo o ambiente favorável, né, para permitir que isso aconteça, mas ele pode acontecer mais e melhor, né? Então, acho que a primeira mensagem que eu trago somando, aí vou tentar fazer umas costuras com as falas anteriores para a gente dar o caminho do como, mas a primeira mensagem que eu trago bem-vindos, que bom que as empresas estão aqui, que bom que nós temos esse canal, porque esse é um dos canais talvez mais de maior potência que existe atualmente, eu falo, acho que no mundo, para a gente, de fato, dar um salto de qualidade, de quantidade do engajamento do setor privado nos projetos jurisdicionais, para que a gente consiga atingir os fins aos quais estamos todos comprometidos, né? Então, que a gente olhe esse momento aqui como um momento, e esse grupo, e esse encontro como um encontro de muita potência e muita responsabilidade, porque
se nós não fizermos, pode ser que, né, de alguma forma, o mundo inteiro aí também, então, que a gente possa dar esse passo e, com isso, também ajudar a agenda a avançar. Só resgatando muito rapidamente, né, quem trabalhou nesse universo de certificação ou com um foco muito específico numa cadeia, né, eu venho do FSC, trabalhei muitos anos com papel e celulose, madeira nativa, enfim, no mundo da certificação, a transição entre uma certificação de cadeia para uma certificação de jurisdição, e aí não precisa entrar no mérito da certificação em si, mas só ela tinha uma razão muito clara. A gente começou a perceber que, por mais que uma cadeia avançasse na agenda de sustentabilidade e ficasse ótima e excelente, se ela não tivesse uma perspectiva de como que aquilo se alinha no seu território, no território onde ela está inserida, com outras cadeias, 2, com outras dinâmicas de relação de trabalho, 3, com dinâmicas de logísticas e de organização espacial, organização do território, e 4, principal, com o Estado, né, o governo, aonde ela está inserida, aquela cadeia poderia ser excelente, mas a transformação que a gente quer para, de fato, uma agenda de clima equilibrado, uma agenda ambiental equilibrada, não ia acontecer. Então, a jurisdição, ela vem para dar para a gente uma mensagem de integração. Integra a cadeia, integra público-privado, integra comunidade versus empresa, logística e uso inteligente do território. Essa mensagem de integração, ela é talvez a segunda que eu queira reforçar aqui, e é o que a mensagem jurisdicional nos traz. Então, para as empresas, para o setor privado, e aí vale setor financeiro e vale cadeia produtiva, né? Acho que a gente está falando de ambos aí, esses grupos. Para o setor privado, efetivamente aproveitar tudo que uma abordagem jurisdicional pode lhe trazer, ele tem que estar aberto e tem que estar, vamos dizer, disposto, né, a sentar e a combinar e a conformar novos modelos de atuação, novos modelos de parcerias que vão talvez além da relação dele com a sua cadeia. Claro, é super importante que uma empresa mapeie sua cadeia e trabalhe, como nesse exemplo que a Dani trouxe, inclusive com o governo do estado, para poder garantir a implementação do CAR. Isso é um benefício para a empresa, porque ela tem sua cadeia regularizada, é um benefício para o estado, é um benefício para todos. Mas, para além disso, ela sentar dentro do comitê do PCI e discutir coletivamente, como que essa ação se insere, se otimiza, se complementa com ações de outros pares do seu setor, ou de outros pares de outros setores, né, a soja sentando com a carne sentando com o cacau sentando com a agricultura familiar, e por aí vai. Né? Esse ganho de escala, ele passa, de fato, é uma mudança quase de mindset, né? Uma mudança de chip mesmo, como que você sai do individual, vai para o setorial e vai daí para o jurisdicional. Mato Grosso tem exemplos em todas essas escalas, né? E tem oportunidades em todas essas escalas. The translation stopped. Continua, português? Acho que sim, eu né? acho que pode continuar em português, Fabiola. E aí o finalzinho da tua fala eu faço uma tradução simultânea, vamos ver se a gente consegue retomar. Então, mas pode seguir em português. Desculpa interromper. Imagina, eu que também, imagina. Então, Mato Grosso tem exemplos nessas 3 escalas, a gente vai escutar aqui na última sessão muitos desses exemplos, mas o salto que a gente pode dar agora é exatamente chegar nesse estágio aonde, através do Corporate Action Group e principalmente através do plano de investimento que PCI coloca agora, né? Começa junto com o IDH, com todos nós que fazemos parte do comitê de investimento, coloca à disposição que a gente olhe para esses instrumentos, que a gente olhe para o PCI, para o Instituto PCI, para o Comitê PCI e, em especial, para esse plano de investimento que está sendo construído, como uma ferramenta pragmática de construção de modelagens um pouquinho mais complexas do que as que a gente tem, né, aonde setores se combinem, aonde financeiro e privado se combinem, aonde público e privado se combinem. O que a Maureen traz no começo para a gente
essa estruturação por parte do Estado, essa regularização ambiental, fundiária e essa garantia de comando e controle, isso é etapa zero para a gente poder dar segurança jurídica, dar segurança para as empresas se inserirem. Mas a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 precisa do engajamento das empresas na co-construção dessas soluções. Então, terceira e última mensagem. O processo não está pronto, não existe um engajamento único que você vai e adere, né? Algumas medidas, sim, são possíveis, porque estão um pouquinho mais familiarizadas, mas a construção, ela é coletiva, e a responsabilidade, ela é coletiva. Então, o PCI, Comitê de Investimento e o processo do plano de investimento, eu imagino que seja o grande motor, e o convite que a gente faz a todas as empresas que estão aqui e outras que possam se somar, é que usem esse Corporate Action Group para, através dele, a gente conseguir juntos incidir nesse motor, no plano de investimento, que os resultados disso vão ser bons e com certeza vão ser um resultado de ganha-ganha para a sua empresa, para o seu setor e para o Estado e para a agenda, né, de produção de commodity livre de desmatamento e mitigação enfim, né, de todos os efeitos de clima que a gente sabe que são relacionados às metas do PCI. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês, e é um convite permanente, não se resolve hoje, mas o convite de co-construção, ele é fundamental. Integração e corresponsabilidade, bora lá, né? Agora a gente tem ferramental na mão, a gente já tem há muito tempo, PCI tem mais. Se a gente não fizer aqui, eu acho que o mundo vai perder uma grande oportunidade. Então, está nas nossas mãos agora. Muito obrigado, Fabiola e Dani, pelas suas falas. Nós estamos trabalhando para tentar arrumar a tradução. Eu não sei se o Fernando está em contato com o tradutor, eu tentei um contato aqui, mas não consegui. Eu vou falar em 30 segundos em inglês, o que a Fabiola falou, só para que os participantes da língua inglesa não percam, porque acho que a essência do que você falou é muito bacana, muito importante. So I'll just make a quick translation of what Fabiola just said, the end of the speech, because we had a technical problem with the translation. And so I think that basically what she is calling all companies for action is that we have to sit on a table together and to design strategies together, civil society, companies, state government, and all the stakeholders that are part of the PCI and part of other jurisdictional approaches around the world. We are now in a moment where the investment plan and the priority actions that we need on the ground in the territory, it must be a dialogue of collective construction and to move forward in this agenda, we really need the engagement in a big sense of engagement with financial resources, but also with intelligence, with real engagement on the ground to make this challenge feasible. Sorry, Fabiola, would you like to add any word in English? No, you spoke better than I. Thank you. No way, thank you very much. So thank you, Fabiola and Dani. Our next speaker, nosso próximo panelista, Patrick Mallet from ICEAL. Fernando, can you hear me? Do you have any information about the translation? Você tem alguma informação sobre a tradução? A gente pode seguir em inglês com o Patrick? Vamos seguir em inglês. O tradutor está tentando voltar aqui, mas ainda não conseguiu. Mas vamos continuar com o Patrick, depois a gente faz um resumo, Richard. Tá ótimo. Ok, Patrick. Eu acho que ele conseguiu agora voltar ao tradutor. Ótimo. Patrick? Hi, Patrick. Please, welcome. Thanks. Thank you, Fernando. Thanks, Richard. It's nice to see some of you. Nice to be here. Appreciate this opportunity. And I know we only have a short amount of time, and I'm speaking in English. I obviously should be practicing my Portuguese, but I'll just speak for a few minutes about the types of opportunities and engagement that
companies can have in jurisdictional approaches. I thought first it would be useful, just in case any of you are not familiar with ISEAL, to understand better that it is the global network of credible sustainability standards. Many of these standards certification programs you recognize, whether that's in agriculture or forestry or in mining or other resource extraction. And I think that if it looks like the interpretation is available, if anyone is not understanding this so well and can go to the Portuguese interpretation, that's good. If we go to the next slide, we've been working now for a couple of years with jurisdictional approaches and working with Fernando as well. Formally, we're just entering into a partnership with PCI to support the improvement and evolution of the monitoring systems and the claims that can be made. And I think this is where we start to see the implementation of these excellent programs and the opportunities for companies to be more directly engaged in the process. And there are three different places that companies really can participate in a process. One, of course, is in the organizational structure that Fernando presented, either in the governance of the PCI or in working through and supporting some of the implementation of that program. But most commonly, down in the bottom corner, you see supporting actions. And this is about how companies can engage in different ways, either financially through direct funding support or other kinds of in-kind support. And I'll have one slide that shows a range of different ways that companies can engage. And the piece that ISEAL is interested in is then how do we measure performance? So obviously your interests here are primarily in driving improved performance and trying to reach the goals of the PCI. And in that, we're interested to see how to support the collection of good information about a coleta de boas informações over time, and then how companies and others, PCI itself, can communicate well and credibly about that progress. So if you go to the next slide, you'll see some of the supporting actions that companies can take. And here it's recognizing that traditionally you invest in your supply chains, and that's important. Preferential sourcing at the bottom, you can see beyond just the price that you pay, there's other types of support, sourcing contracts, upfront financing that make it better or make it easier for enterprises to invest in better practices. But it's also possible to invest, for companies to invest in specific actions in a landscape or in an enterprise within the landscape. Or in fact, in the entire jurisdictional initiative. So that kind of funding is really critical. And I think we're starting to see good examples there. And also with PCI having put together a case book of different opportunities, projects that can be invested in, I think is a really good model. And then you also have the potential for in-kind support, which I think is really important and sometimes underestimated, the expertise that you can provide and potentially the communications and visibility that you can use to promote the advances in the jurisdiction. And on the last slide, if we go to the next slide, you can see that when we talk about monitoring and the process of improving practices, obviously one of the key benefits that you get from this type of support is being able to communicate about that progress. And so what we're trying to define with PCI and with other partners like TFA and IDH and WWF, CDP, is how can we ensure that the claims that you make are grounded in good information. So there are claims that you can make about being involved in a process, which is fairly straightforward. We're participating in this initiative. Most commonly, making supporting action claims. We provided support for these activities. And then performance claims, I think, is the critical one where you want to be able to communicate how much
progress has been made in the landscape. And so figuring out how to do that in a way that is credible is what we'll be working on together. And I think the critical piece comes when you think about the action you take and how much it contributes to the performance improvements. So how can you say, we contributed to the training of these producers and it resulted in increased productivity, or it resulted in less water use, or whatever the variable is. So figuring that out, how you can make those claims in a credible way is going to be the focus of our work. And we look forward to working together with Fernando and his team and with all of you. I appreciate this opportunity. Thank you. Thank you very much, Patrick. I think it's great to have ICEO and your expertise together with us to support us in defining how can companies make claims about their engagement in the PCI. And I am sure that this partnership will be a long-term partnership, and the PCI is a great chance to test your concept ideas about the jurisdictional approach claims, and we are looking forward to keep on working together with you. Thank you very much, Patrick. So moving forward with our agenda, we will have now concrete examples of corporate engagement in the PCI strategy. So with what we call the front runners of the PCI strategy, and we thank very much for the companies that believe in the work that we are doing in the state of Mato Grosso, and we think that production and conservation and inclusion can work together. That's the basic idea of the PCI, and thank you very much for this engagement along these years since 2015, and for the companies that have engaged more recently too. So the first speaker, Juliana Lopes from AMAGGI, has been with us for a long time in the PCI strategy. Please, Juliana, tell us how does AMAGGI, and from your perspective, how do you see the importance of the corporate engagement in the PCI? Thank you very much for being with us today. Muito obrigada, Richard e Fernando, pelo convite. Deixa eu primeiro confirmar se vocês estão me escutando bem, porque a internet aqui está um pouco complicada. Estamos sim, Juliana. Pode sim. Então tá ótimo. Senão eu desligaria o vídeo, mas está ótimo então. Bom, como o Richard falou, a gente participou, eu acho que, das primeiras discussões do PCI. Não tinha nem nome ainda, né? A gente queria entender qual seria a estratégia de mostrar o que Mato Grosso já tinha alcançado de resultados e o que ele poderia alcançar de resultados na agenda climática durante a COP21. E a gente participou de todo o processo de discussão e quais seriam os desafios, quais seriam as possíveis metas, como é que a gente poderia atuar em conjunto. Mato Grosso, na estratégia da AMAGGI, ela é extremamente importante, não só porque a nossa matriz está aqui em Cuiabá, né? Mas também porque ela faz parte de um grande percentual do volume de originação que a empresa tem e pelas outras atividades, tanto a nossa de produção, onde todas as nossas fazendas estão no estado de Mato Grosso, e na parte de energia renovável, onde todas as nossas PCHs também estão em Mato Grosso. Então, eu digo que Mato Grosso é parte central da nossa estratégia, e quanto mais a gente vê o Estado desenvolvendo, sem dúvida nenhuma, isso é benéfico para os nossos negócios no momento atual, mas também pensando na perenidade dos negócios. Qual é a importância que a gente vê em relação ao engagement, né, e o corporate engagement? Eu vou trazer um pouco da fala da Fabiola nesse processo, porque eu acho que é extremamente importante a gente entender que as coisas precisam ser conectadas. A gente precisa trabalhar como empresa olhando para a nossa cadeia de fornecimento, para as nossas próprias operações, sim,
e não é só numa perspectiva de risco. Ela precisa estar lá numa perspectiva de risco, mas também numa perspectiva de oportunidade. Como é que você faz a sua cadeia crescer, sua cadeia de fornecimento crescer junto com você? Né? Como é que você faz com que eles sejam melhores para que você seja melhor também? Quando a gente entende que não só a nossa cadeia, mas que a nossa localização e como que se dá o entorno dos nossos negócios fazem diferença para os nossos negócios, se torna cada vez mais importante você olhar também um processo regional, jurisdicional, estadual, nacional. Então, você vai agregando. Eu acho importante a gente ter em mente, e isso é uma das coisas que eu coloco muito nas conversas nacionais e internacionais, que a gente, como empresa, não tenha uma coisa desatrelada da outra. Trabalhar no âmbito jurisdicional não tira a responsabilidade da empresa trabalhar no âmbito da sua cadeia de fornecimento. E trabalhar na cadeia de fornecimento não tira a importância de se trabalhar no âmbito jurisdicional. Participar do PCI, para a gente, faz parte exatamente dessa estratégia de longo prazo. Tem coisas que eu consigo resolver sozinha dentro da minha cadeia, mas tem coisas que eu dependo muito de uma atuação pública eficiente, de uma atuação de outros setores que estão no mesmo local que eu. Eu digo que existem situações complexas que eu posso resolver e ter uma cadeia limpa, sem problema nenhum, mas 99% do problema continua existindo. Como é que você defende uma estrutura diferente se você não está atuando para que esses 99% também não tenham alguma alteração? Então, quando a empresa passa a entender que ela faz parte de um todo, ela começa a aderir a uma estratégia maior. Para a gente, em relação ao Corporate Action Group e principalmente uma atuação na governança do PCI, ela faz parte também de entender que a gente pode contribuir com discussões extremamente importantes relacionadas a políticas públicas, inclusive. Porque uma coisa que a gente veio aprendendo ao longo desses anos é que eu não conheço todas as dificuldades que a Maureen tem. Não tem como eu ter noção do que ela passa, e eu imagino que não é pouca coisa. Assim como a Maureen, e aí qualquer âmbito governamental, não tem como entender todos os processos necessários para dentro de uma empresa. Então, quando a gente está em conjunto e discutindo situações que são extremamente importantes, às vezes são pequenas melhorias que podem ser feitas no âmbito estadual que facilitam muito o meu processo de controle e que facilitam muito o meu processo de investimento. É o que eu digo, o trabalho que Mato Grosso tem feito em relação ao combate ao desmatamento, e pela quantidade de áreas embargadas nos últimos meses, a atuação efetiva de você ter a certeza de que todas as áreas estão sendo acompanhadas pelo Estado, e isso está numa lista de área embargada. Quando eu uso a lista de área embargada no meu processo de corte, de não comprar, isso me ajuda muito no processo de eu dizer para o meu stakeholder, para o meu cliente, de que a eficiência do Estado permite que eu seja mais eficiente no meu processo de controle. Então, eu entendo como o PCI como uma alavanca de crescimento da estratégia das empresas. Tanto nas suas cadeias, mas como elas se posicionam em termos de longo prazo, nos seus setores, nas jurisdições, mas também em apoiar o governo do Estado, o governo federal, em políticas públicas que façam com que todos nós consigamos ser mais efetivos e eficientes. Eu sei que eu não tenho muito tempo, então eu vou parar por aqui, mas depois a gente pode ir para algumas perguntas. Excelente, Juliana, muito obrigado por sua fala. Estou plenamente de acordo com essa ideia de que são âmbitos diferentes de atuação, mas que, de fato, são atuações que podem trabalhar em sinergia. Muito obrigado. Passar agora para o Léo Almeida, da Marfrig. Por favor, Léo,
Como que você vê essa interação a partir de uma perspectiva, né, da cadeia da carne, de frigoríficos? Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Então, tá bom. Vamos, esse novo normal de verificar tudo isso, se está no mudo, se a gente está ouvindo bem, é quase que uma constante ultimamente, né? Com essa situação desse ambiente mais virtual que a gente está vivendo nesses momentos. Mas, feitas essas checagens preliminares, vamos lá. Obrigado pela possibilidade de participar aqui, de falar um pouquinho da cadeia da carne, aí, dentro dessa perspectiva do PCI. Para a gente é uma satisfação poder falar um pouco sobre o PCI, que, usando um pouco das falas da Juliana, né, como ela colocou, a Marfrig também está junto já desde o início da iniciativa, quando ainda não era um instituto, quando ainda era realmente uma iniciativa partindo lá do governo do Estado, e a gente teve essa possibilidade de acompanhar e de ver o amadurecimento de toda essa iniciativa aí. Não só como ela está sendo aplicada, mas também como nós nos adaptamos e percebemos ela e como as aplicações dela poderiam ter essas implicações que hoje a gente vê como realidade na nossa cadeia aí, né? E da mesma maneira que a Juliana colocou, fazendo quase que um plágio das colocações dela, o Estado do Mato Grosso, para nós como empresa, ele é muito importante. Haja visto que praticamente 70% da nossa originação dentro dos estados da Amazônia, elas são do Mato Grosso, né? E uma coisa que a gente sempre traz em perspectiva, e a gente gosta de frisar, não simplesmente por gosto, mas até por uma necessidade de esclarecimento e de alinhamento, é que quando a gente fala da cadeia da carne, ela é uma cadeia bastante ampla e bastante pulverizada, né? Isso quer dizer, em números, que a gente tem mais de 5 milhões de produtores no Brasil aí, e desses 5 milhões, mais da metade deles estão relacionados à pecuária, né? Ou seja, o desafio de se ter informações, de ter precisão, de ter dados confiáveis com relação à cadeia de fornecimento, ele se faz extremamente necessário, não só para fazer colocações, de dar segurança junto a stakeholders, mas também como um sistema de integração da cadeia. E diante dessa abordagem de conhecer um pouco melhor a cadeia, de saber como ela reage, como ela trabalha, quais as necessidades, quais as dificuldades, entra muito todos esses princípios do PCI. E, diante disso, a empresa lançou, algum tempo atrás, alguns dias atrás, foi em final de julho, um plano exatamente tentando entender como essa cadeia funciona melhor, como a gente pode ser parte dessa cadeia, mas uma parte proativa e positiva, que é o plano de controle realmente de cadeia, que a gente denominou aqui internamente de plano Marfrig Verde Mais, mas que o ponto que eu queria trazer desse plano é que toda a visão dele foi baseada exatamente nos mesmos princípios do PCI, ou seja, foi baseado numa visão de produzir, conservar e incluir. Evidentemente, ele tem as suas adaptações dentro da cadeia. Esse foi um plano elaborado e trabalhado intensamente junto e em parceria com o IDH, que também está aqui conosco. Vocês já ouviram as colocações deles aí, e isso foi extremamente importante e positivo para a gente, exatamente para poder trazer essa perspectiva. E aí, colocando um pouquinho na prática sobre o que nós fizemos, a gente tem uma parceria também num outro programa que o Fernando já ilustrou aí anteriormente, e a Marcela também, que é o Pacto no Vale do Juruena, onde a gente tem um trabalho bastante próximo com o IDH na produção sustentável de bezerros. E isso realmente, quando a gente observa esse programa, ele faz parte da cadeia de fornecimento da empresa, a gente olha isso como uma sustentabilidade no sentido de sustentar o negócio, mas ele traz na prática todos esses conceitos mesmo foram colocados, que é produzir, conservar e incluir. Produzir através de ajudar, auxiliar e propiciar condições para
para que esses produtores que fazem parte do programa consigam melhorar suas técnicas de produção, consigam ter acesso à assistência técnica para que isso possa ser possível. E colocando muito em prática aquilo, o homem do campo no campo. Tá? Conservar, ele está atrelado muito nesse conceito, porque uma vez que ele tenha condições de produzir, ele consegue ter uma situação melhor para a manutenção, inclusive, das áreas que ele já tem, que são preservadas, ou de áreas que ele possa manter preservadas. Então, essa amarração do conservar vem estritamente junta com esse critério do produzir. E, por fim, o incluir. Por quê? Da mesma maneira que a Juliana colocou também ali a questão de a eficiência do Estado, a eficiência de órgãos governamentais terem uma lista, por exemplo, tá? Ela traz um outro viés, que é a possibilidade de se tem alguém que está legal ou que está de acordo com esses critérios, também tem aqueles que não estão. Mas o que fazer com esses? Né? A gente tem, por uma experiência aí já dos últimos 10 anos, que simplesmente abandoná-los não é o melhor caminho. Tá? Mas sim, como trazê-los de volta a essa regularidade e que isso possa acontecer de acordo com esses critérios de conservação realmente. Então, esse incluir, novamente, está sendo colocado lá através de todo esse aparato, tanto financeiro, quanto de assistência técnica, quanto de apoio a esses produtores, no sentido de fazê-los produzir, realmente conservar, e aqueles que ainda não estão nessa condição, que eles possam ser inclusos dentro disso daí. Então, toda essa colocação é importante frisar aqui, que ela vem também com alguns pontos colocados pela Fabiola, né? Que é discutir coletivamente para poder ganhar escala. Se discutir coletivamente faz parte porque se coloca vários elementos, várias pessoas, vários atores numa mesma mesa, e para realmente falar das suas dificuldades e de repente oportunidades que possam ser feitas em conjunto, que às vezes, quando se está apenas numa negociação ou numa posição bilateral, você não tem essa amplitude. Então, tudo isso engrandece enormemente, não só a cadeia, mas todo esse entorno, essa constelação de entidades, de órgãos e de setores que estão envolvidos nisso daí. O setor da soja, junto com o setor da pecuária, junto com o setor do cacau, junto com a iniciativa privada, junto com o setor público. Então, tudo isso junto, pensando no mesmo gol, que é a questão da conservação, preservação da biodiversidade e manutenção de todos esses ecossistemas e das condições sociais também, fazem uma diferença enorme quando a gente tem essa boa vontade de colocar. E aí, finalmente... Se puder concluir, por favor, Leonel. A gente está com o tempo apertado. Muito obrigado. Claro. E exatamente essa amarração toda, ela é feita através de modelos que são extremamente adaptados a cada região. Ou seja, não existe uma receita única, mas existem princípios a serem colocados e esses princípios totalmente adaptados para cada colocação que é feita. Muito obrigado novamente, desculpa pela demora aí na fala, e essas eram as colocações. Fico à disposição se tiver alguma pergunta depois, e encerro por aqui. Obrigado. Obrigado, Leonel, muito obrigado mesmo. Desculpe a minha indelicadeza de cortar sua fala, que estava excelente e totalmente alinhada com a ideia do Corporate Action Group e da estratégia PCI como um todo, mas realmente a gente tem aí 5 minutos para encerrar. Eu queria passar, mas agradeço mais uma vez a sua fala e sua participação e todo o engajamento da Marfrig na estratégia PCI. Queria passar para nossa próxima speaker, a Nicoleta, né, que vai fazer uma fala conjunta aí com o Felipe da Bung, representando o Soft Commodities Forum e essa parceria recém-lançada, recém-assinada, né, do Soft Commodities Forum com a PCI através de projetos que estamos iniciando o desenvolvimento junto também com a Aliança da Terra Produzindo Certo. Por favor, Nicoleta, fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado por sua presença. Yes, thank you so much, and apologies in advance for doing my very short introduction and presentation in English.
My name is Nicoletta Pavese. I work for the World Business Council for Sustainable Development. I'm not sure how many of you are familiar, but we are an organization of over 200 companies, and we support them by accelerating their activities to reach the Sustainable Development Goals. You might be more familiar with one of our network organizations, CEBEDES, which is from Brazil. Within the WBCSD, I work with the Soft Commodities Forum. So Soft Commodities Forum is a forum that brings together 6 of the leading agribusinesses globally to look at common sustainability challenges. The members of the Soft Commodities Forum are ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Glencore Agriculture, and Louis Dreyfus. And you will not be surprised in hearing that the first topic that we decided to cover within our work is the sustainability of soy supply chains in the Cerrado, a very important topic. And in the context of our work, it was very clear that we needed to focus on a number of activities. One was the transparency of supply chains. How can we increase that transparency? How can we work with others to do that? The second element was really engagement at landscape and jurisdictional level that will put farmers at the center in an inclusive way. And the third element that we decided to focus on is value chain collaboration. This has been mentioned by many of you as a critical component of success in this area. And this has been a very, very big focus area. It is no surprise then that the PCI will offer a perfect platform for the SCF to engage in Mato Grosso. The importance of this area has been highlighted by many of the previous speakers, and it's also recognized by the SCF members. And in our approach to engage producers at landscape level, we were really looking for leveraging existing initiatives with strong collaborative efforts, involvement of local governments, involvement of civil society and private sector, local footprint and an understanding of what's going on in the Cerrado biome, and also with scalable potential to learn about from the approach and move it to other areas. The PCI was clearly one of the most promising approaches in this analysis, and we decided to have this conversation with Fernando and with Richard, and really, really happy to say that we are now part of this approach, and we will be working in 2 of our focus municipalities that match the PCI agenda. We are now starting the producer engagement, and we are really excited to see where these findings will bring us. I think one element that I would like to stress that has been mentioned by some of the previous speakers is that one of the aspects of the PCI approach that was really attractive for the SCF as a group is this idea of inclusion. The idea that working at landscape level, identifying the drivers of deforestation needs to be balanced with the social and economic importance of production, as well as with the idea of including producers and allowing them to move past the challenges that they're facing at local level. So what are the incentives and what are the structures and best practices that we need to accelerate? We are really excited to see where this takes us, and most importantly, we are really excited to link this work with our value chain engagement and to bring more partners on board. I'm aware that Filippi from Bunge is also on the line. Perhaps he can bring a more local perspective. Thank you, Filippi. Thank you, Nicoletta. Hi, guys. We are almost out of time, so just to compliment Nicoletta, we're looking forward to this partnership. As she said, we already started this landscape initiatives as SCF, and can't wait to see the results. And just to complement local perspective, PCI is the perfect tool, the perfect platform to connect the industry and all the other actors to the landscape initiatives and to make the transformation, make some change. That's it from my side. So, once to that. Thank you. Thank you very much, Filippi, Nicoletta, and all the speakers of this session. I'll pass to Fernando, and I think he will send the Q&A to our emails.
sorry for the short time, but if you have any other questions, we saw some on the chat, and we will answer those through the email, and we can schedule one-to-one meetings to discuss any other issues. Thank you very much, Felipe, and Nicoleta, Leonel, and Juliana. Fernando, please. Obrigado, Richard. Bom, pessoal, eu agradeço de novo a participação de todos hoje. Como a gente explicou no início, o propósito desse grupo é ter esse canal de comunicação onde a gente possa regularmente atualizar vocês sobre o que está acontecendo em Mato Grosso, os progressos que estão sendo feitos aqui. E a gente espera que isso seja uma porta de entrada, né, para as empresas começarem a entender essa iniciativa jurisdicional, porque a gente tem, né, ouvindo todo mundo falar, a gente sabe que nós temos no Brasil e no Mato Grosso, né, oportunidades muito grandes e ainda temos desafios muito grandes em relação ao Código Florestal, à segurança, né, do ambiente de negócios, ao desmatamento, e que ninguém consegue resolver esses problemas sozinhos, né, nem como empresa, nem como setor. A gente só consegue fazer isso juntando forças, e isso é o que a PCI pretende fazer, né? E aí, junto com vocês, empresas, a gente pode ajudar a desenhar soluções, né, entender onde que são as regiões de interesse de vocês, quais são os problemas que existem ali, como a gente pode ajudar a acelerar essas soluções. Então, uma empresa pode ser parte desse processo, né, discutir a iniciativa jurisdicional no nível estadual ou no nível desses pactos que a gente está construindo localmente, mas também fazer parte das ações que vão ajudar a gente a acelerar o progresso. Então, a gente deixa as perguntas para responder por e-mail, qualquer questão que vocês tenham. Podemos conversar individualmente com cada um de vocês, eu, Richard, o TFA, o IDH, o EDF são parte desse esforço, né, de trazer o setor privado para atuar na paisagem aqui do Mato Grosso. A gente está trazendo o ICIL também, o CDP, para ajudar a gente nesse processo, e contamos, né, com a colaboração, com esse esforço coletivo para a gente, de fato, conseguir avançar. Mais uma vez, obrigado para todo mundo que participou, pela presença aqui, a secretária Maureen, o governo de Mato Grosso também pelo apoio de sempre. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau. Bom dia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. pessoal. Thank you. Bye. Bye. Tchau, obrigado. Tchau a todos, obrigado. Mais, obrigada.